Muito bom dia na gloriosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, domine os vossos corações e sejais agradecidos. É com alegria, satisfação, que falamos um pouquinho mais da gloriosa e bendita Palavra de Deus. E o intuito é ajudar, é alegrar o coração, é fortalecer o espírito. Em dias difíceis, às vezes, para muitas pessoas, batalhas ferozes, né? E sempre lembrando que a nossa grande batalha não é contra a carne e nem contra sangue. De forma alguma, nós queremos ver alguém massacrado, derrotado, pisoteado, mas também alcançando aquilo que Deus tem dado a nós: luz, entendimento, conhecimento da palavra. E nós devemos ter, acima de tudo, convicção daquilo que nós falamos. Que às vezes, sem a devida convicção, deixa-se balançar por qualquer coisa que surge. Desta forma, há sempre uma troca, uma mudança no companheirismo. Se as pessoas que não têm convicção do que fazem, facilmente são arrebatadas por qualquer vento de doutrina que surge. Nós devemos estar firmes na batalha contra o mal, ser valente. Vejam bem, contra o mal, não contra as pessoas. Agora, normalmente, as pessoas perdem a batalha para o mal, então depois que são vencidas pelo mau espírito, então elas se levantam com ódio, ira, revolta contra as pessoas, contra seus amigos. Então a nossa batalha, ela é contra o mal e não contra as pessoas. Você conhece este hino, né? Ser valente, pelejando contra o mal, ser valente. Então, às vezes, as pessoas são muito valentes contra os fracos, contra os pequenos, os que não têm poder, os menosprezados, mas não tem valentia nenhuma contra os apoderados. A valentia de Davi, ela é maravilhosa, a história de Davi. Ele mostrou ser valente nas suas ocasiões entre a vida e a morte. Nós encontramos que na batalha de Davi contra Golias, ele estava batalhando, defendendo a sua fé, a sua convicção da unção que ele havia recebido. Quando o profeta Samuel o ungiu. Então vejam bem, Natã ungiu a Davi e aquela unção permaneceu em Davi. Então ali naquela batalha contra o mal, qual era o mal? Golias. Golias era o mal.
E Golias o mataria facilmente se ele não tivesse a força, a direção, a sabedoria de Deus. Mas ele estava fazendo aquilo pela herança de Deus. Pela herança de Deus. Oh, que coisa maravilhosa! E não para se engrandecer, se tornar o maioral entre todos, ele não tinha esta ambição. Então ele estava diante do mal chamado Golias. Uma batalha que ele venceu e é muito citada. Mas houve outras batalhas que Davi venceu, e essa que eu quero frisar um pouquinho. Essa batalha é de Davi contra ele mesmo. Uma, Davi perdeu. Batalha de Davi diante de Betseba. Estão vendo? Aí era a batalha dele com a sua própria concupiscência, seus próprios desejos. Lá com Golias, mas aí ele venceu. Mas tem uma outra batalha que ele venceu contra si mesmo, diante de Saul, que o perseguia e fatalmente o mataria como Golias o mataria. Só que dessa vez ele não usou a sua espada nem a pedra para destruir esse inimigo, Saul. Porque Saul o mataria sem piedade. Ele tinha convicção disso. Mas acontece é que ali agora Saul estava diante dele, inoperante, sem defesa. Agora veja bem, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 26. É a segunda vez que isso acontecia com Davi em relação a Saul. Levantou-se Davi e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado, Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Vamos ver o que Davi faria com Saul. Deus o entregou nas mãos de Davi. Está vendo? Dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e o Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Assim vieram Davi e Abisai de noite ao povo, e Saul estava deitado dormindo dentro do acampamento, e a sua lança estava pregada na terra, à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Agora deixa-me encravá-lo com a lança de um só golpe na terra. Não ferirei segunda vez. Mas Davi disse a Abisai: Nenhum dano lhe faças. Quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Disse mais Davi: Tão certo como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. A batalha agora era Davi contra Davi. Era a vaidade contra a singeleza e a humildade. E Davi poupa pela segunda vez a vida de Saul. Venceu essa batalha contra o mal interno. Então, nós temos esta batalha hoje, você tem, nós todos enfrentamos isso. Agora, quem vencerá?
este mal que está aí dentro, o mal que não quero fazer, este faço, o bem que quero fazer, não faço. Mas Jesus, ele foi um vencedor de si mesmo e dos seus inimigos. Então, Paulo foi um vencedor de seus ímpetos, de seus desejos. Então, ele se acomodou na graça de Deus. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, pois quando sou forte, sou fraco, e quando estou fraco, estou forte. Isto é algo que nós devemos meditar. Paulo, na galeria dos heróis da fé, ele traz o perfil dos vencedores. Venceram? Primeiramente, você tem que vencer a si mesmo, para depois vencer os inimigos externos. Se você não vencer a si mesmo, a sua própria ira, os seus próprios desejos de grandeza, os seus próprios sonhos de engrandecimento, fatalmente você cairá diante dos seus inimigos externos. Isto é algo para se pensar. Vença-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Saiba que tipo de natureza está regendo você, o seu espírito, para que então você possa vencer a Satanás. Porque o nosso inimigo, ele é espiritual. Agora, através das concupiscências, soberba da vida, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, ele leva os seus a praticarem atos externos com seus corpos, com sua visão, com a sua língua, a praticar atos que destroem-se a si mesmos e não destrói o inimigo. Deus nos ajude a termos conhecimento destas coisas, entendimento, porque a batalha, ela existe em todas as esferas. Não existem as batalhas físicas, aí o soldado vai para a guerra, usa suas armas ali, os canhões. Houve um tempo que se usava espadas, lanças, mas hoje usa-se armas modernas. Então as pessoas usam armas modernas para te destruir financeiramente, com seus golpes financeiros, através do meio da internet, através até da nossa própria ambição, com ofertas mirabolantes que não existem, e às vezes as pessoas sem conhecimento, com afã, com desejo de ter, caem facilmente, porque falta-lhes prudência, entendimento. Então nós devemos buscar de Deus esta força espiritual, para quando chegar o inimigo diante de nós, seja para uma batalha física, uma batalha espiritual, nós temos a capacidade, o entendimento de reconhecer Satanás, que é ele querendo nos enganar. E exatamente, às vezes, doutrinariamente. O mundo está enganado doutrinariamente, porque não é a doutrina de Jesus que estão ensinando. A doutrina de Jesus é uma, a doutrina das igrejas é outra. Examinais as Escrituras, é porque nós temos muita preguiça.
Deve examinar as Escrituras, ver se aquilo realmente é como diz as Escrituras e não como interpretam os homens. A batalha existe em todas as esferas. As batalhas existem físicas, mentais, espirituais. Você trava uma batalha todo dia contra a incerteza, a insegurança, o medo. Muitos batalham todo dia contra a fome física. Outros batalham contra a avareza. Outros têm que batalhar contra a glutonaria, porque tem comida demais. Então tem que batalhar contra a glutonaria. Tem que vencer a glutonaria. O apetite desordenado tem que ser vencido. Aí outros batalham contra a fome. O que é que eu vou comer hoje? Estão vendo? Em todas as esferas, altas, baixas. Mas há um Deus que opera também em todos os lugares quando nós permitimos que Ele atue. Vença essa enfermidade, vença esses apetites desordenados, esse espírito de loucura por prazeres naturais, mundanos, prazeres imediatos. Vença, peça a Deus poder para isso e eu oro para que Deus te ajude, Deus nos ajude. Em nome de Jesus Cristo, na batalha contra o mal, seja valente e Deus te fortalecerá e Deus te ajudará, crianças, jovens e adultos, todos batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deus nos abençoe. Amém.